Bom, pessoal, pela quarta vez, né, nós iniciamos a gravação aqui. Vamos ver se vamos ficar sem problema agora, né? Quarta vez consecutiva. Olha bem, eu estava falando para vocês, né, da ideia do número fracionário. Inclusive, nós vamos ter que estender o horário da nossa reunião aqui pelo menos 20 minutos, né? Por causa dessa perca de tempo que nós tivemos aqui de 15 a 20 minutos. Como eu estava dizendo, no bimestre anterior, nós já começamos o estudo das frações, né? E o que é uma fração? Uma fração é um número que representa uma parte de um inteiro, um pedaço. E eu até dei o exemplo anteriormente. Por exemplo, você vai na pizzaria e compra uma pizza. A pizza, se ela for grande, ela vem em 8 pedaços. Cada fatia representa uma fração, representa uma parte, representa um pedaço, certo? Se você comprar uma pizza de média, ela vem em 6 pedaços. Então, cada parte ali é uma fração. Se você comprar uma pizza pequena, ela vem em 4 pedaços. E tem aquela pizza tamanho família, que em Govelândia não vende, ou pelo menos até onde eu saiba, não vende dela, né? E ela é uma pizza de 12 pedaços, 12 fatias. Ela é chamada de pizza em tamanho família. E nesse caso, galera, nós estamos aqui com um exemplo, né, de uma barrinha de chocolate, daquelas que vem nas caixas de chocolate. E a barrinha aqui, ela pode ser dividida em 3 pedaços, tá? Cada pedaço aqui representa uma fração do inteiro. Então, por exemplo, se você comer um pedaço, você tem um pedaço de um total de 3. Se você comer 2 pedaços, você tem 2 pedaços de um total de 3. Se você comer 3 pedaços, você tem 3 pedaços de um total de 3. Ou seja, nesse caso, deixa eu até pegar a nossa canetinha aqui. Por exemplo, se eu comer, se eu tenho uma barrinha de chocolate que tem 3 pedaços, 3 fatias, o meu denominador é o número 3, certo? Por quê? Porque ela está dividida em 1, 2, 3 partes. O meu denominador é 3. Se eu comer uma parte, eu terei essa fração, 1/3, ou seja, 1/3. Se eu comer 2 pedaços, da mesma forma, o meu denominador é 3. Comendo 2 pedaços, eu terei 2/3. Olha bem, o denominador, ele indica a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. Em todos os dois exemplos aqui, o denominador é 3, por quê? Porque a barra de chocolate está dividida em 3. Bem, se eu como uma parte, o meu numerador é 1. Se eu como 2 partes, o meu numerador é 2. E, porventura, se eu comer 3 partes, o meu numerador seria 3. Tá? Então, olha bem, o numerador ele é o que na fração? É a quantidade de partes que você comeu, que você pegou, que você tomou do inteiro. Se eu pegar uma parte, meu numerador é 1. Se eu pegar 2 partes, meu numerador é 2. Se eu pegar 3 partes, o meu numerador é 3. No entanto, o denominador ele vai indicar o quê? A quantidade de partes que o inteiro está dividido. E que, nesse caso, é 3. Certo? Aqui embaixo, pessoal, nós temos um exemplo, né? Na verdade, um exemplo não, alguns exemplos de números fracionários. Olha bem, o meu primeiro círculo aqui, ó, está dividido em quantas partes? 2 partes. Então, ó, o denominador é 2. Quantas partes estão pintadas? Mas está preto e branco, tio Denauer? Sim, mas está pintado assim mesmo. Quantas partes estão pintadas? Uma. Então, o meu numerador é 1. Como eu leio essa fração? Aí é o seguinte, gente. O denominador 2 me dá a leitura meio. O numerador 1 é normal. 1, denominador 2, meio.
Não sei como é que foi a impressão aí, a Xerox para vocês. Aqui no meu, a parte pintada está bem clarinha, quase não dá para ver. Mas, vamos considerar aqui, eu vou pintar aqui para ficar mais visível, tá? O meu segundo círculo está dividido em quantas partes? 3. 3. O denominador, portanto, é 3. Quantas partes estão pintadas? 1. Uma. Então, minha fração é 1 sobre 3. Como eu leio? 1 terço. Eu não leio 1 sobre 3. Como está escrito, professor? 1 sobre 3. A palavra sobre quer dizer o quê? Em cima. O 1 em cima do 3. A leitura é 1 sobre 3? Não. A leitura é 1 terço. Aqui do lado direito, galera, a minha figura está dividida em quantas partes? 5. O denominador é 5. Quantas partes estão pintadas? 1. Uma parte. Então, nesse caso, eu leio 1 quinto, certo? Note o seguinte, pessoal, que a palavra terço me lembra um dia da semana. Qual é? Terça. Terça-feira. É o terceiro dia da semana. Adenauer, não é. Terça-feira é o segundo dia da semana. A semana começa na Domingo segunda. é o primeiro dia da Aí semana. é que está o problema, gente. Como foi dito aqui, eu não vi quem falou, mas domingo é o primeiro dia da semana. Tá certo? Domingo é o primeiro dia da semana, segunda é o segundo dia da semana, terça é o terceiro dia da semana. Então, nesse caso aqui, terço lembra terça-feira, e nesse caso é porque está dividido em 3 partes. E tem, no caso, não aparece aqui o exemplo, mas tem quarto, né? Por exemplo, se o meu inteiro estivesse dividido em 4 partes e eu tivesse uma parte pintada, minha fração teria denominador 4, numerador 1, tá? O denominador 4 porque está dividido em 4, numerador 1 porque tem uma parte pintada. 1/4 quer dizer o quê, Adenauer? 1/4 quer dizer que está dividido em 4 partes. E a leitura me lembra o dia da semana. Qual o dia da semana? Quarta. Quarta-feira. 1/5 me lembra que dia da semana? Quinta. Quinta-feira. 1/6 me lembra que dia da semana? Sexta. Sexta-feira. Certo? Então, tem outras leituras que me lembram do dia da semana, tio Adenauer? Não. O terço, o quarto, o quinto, o sexto. Apenas. Mesmo porque o sétimo dia da semana ele tem um nome especial, tá? Que é sábado. Os outros dias da semana me lembram números. O sábado não, ele tem um nome, tá? No caso, segunda é o segundo dia da semana, terça é o terceiro dia da semana, quarta é o quarto dia da semana e assim sucessivamente. Porém, o sábado tem um nome, não é número, tá? Os nomes da segunda, terça, quarta, quinta e sexta, números. Tio, E aí? Pode falar. eu não lembro quem que me contou essa história, mas foi minha avó. Ela me contou que lá assim, nos tempos antigos dela, tinha um homem que ele colocou o nome das filhas dele de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí é bem estranho, hein? Mas existem nomes bem excêntricos. Eu já vi alguns nomes bem excêntricos. Por exemplo, Atiziuen. Eu conheci uma pessoa com esse nome. E aí um amigo meu era amigo dessa moça e perguntou para ela de onde vinha o nome. Ela falou, não, é o nome da minha mãe de trás para frente. Neuzita. Bem interessante, né? Pessoal, aí olhando aqui,
nós temos o círculo dividido em 8 partes, das quais uma está pintada, 1/8, certo? Eu escrevo 1 sobre 8, porém a leitura é 1/8. Depois a gente tem um outro círculo dividido em 9 partes, com uma pintada, 1/9. 1 sobre 9, 1/9. E, por fim, a gente tem aqui um círculo dividido em 10 partes, com uma parte pintada. Como eu leio essa fração 1 sobre 10? 1/10. 1/10. Agora, pessoal, só para a gente lembrar, isso aqui, como vocês devem estar percebendo, é uma revisão do que a gente estudou anteriormente, certo? Então, até o 10, a gente tem leituras especiais. Do 11 para frente, isso eu estou falando do denominador 11, tá? O denominador 11. Então, se eu tiver denominador 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, até 99, olha como que a leitura vai ser feita. No caso aqui, ó, 3 sobre 12. Estão vendo aqui? Sim ou não? Não. Vocês estão vendo aqui a fração 3 sobre 12? Eu tô. Sim. Olha bem, como é feita a leitura? A leitura é feita normalmente, tá? 3, 12. Porém, eu vou acrescentar aqui a palavra avos. Não é avós, nem é avós, é avos, certo? Então, olha aqui, ó, 5 sobre 18. Como fica a leitura? 5, 18 avos. Por exemplo, se fosse assim, a leitura. E aí, galera, como ficaria a leitura? Tcharam! Seu nome é com A ou com H? Com A. Ah. Eu acredito que quando você vê a minha imagem aí, por baixo tem o nome, né? Ou não, pelo menos o meu veio o nome de vocês aqui por baixo da imagem. Tem. Aqui no meu não tá escrito na tarefa, vou escrever. Assim. Pode escrever. E aí, galera, como é que fica essa leitura? Oito, 35 avos. Vou escrever outra fração aqui. Hoje é que dia, tia Lenor? Hoje é dia 9. Como que fica a leitura dessa fração? 6 sobre 15. 6 quinzeavos? 6 quinzeavos. E se fosse assim? Como ficaria a leitura? 9 sobre 21. 9, 21 avos. 9, 21 avos. Tia Lenor, que parte é essa daí? É para responder isso daí, é para fazer isso daí que você tá fazendo? Não, eu estou dando exemplos aqui. 10 sobre 25. Como ficaria a leitura dessa fração? 10, 25 avos. 10, 25 avos, tá certo? Então, ó, quando o denominador ele vai de 11 a 99, depois de 101 a 999, eu leio normal o número e acrescento na leitura a palavra avos, certo? Outras leituras, como nós já vimos com o denominador 10, né? Tem ainda o denominador 100 e o denominador 1000. No caso, quando o denominador é 10, pessoal, a gente vai ler, inclusive está aqui, saiu da tela aqui, voltando. Quando o denominador é 10, a gente vai ler décimos. Quando o denominador é 100, a gente vai ler centésimos. Quando o denominador é 1000, a gente vai ler milésimos. Então, 6 sobre 10, a leitura é?
6 6 décimos. Por exemplo, se fosse 4 sobre 10, como ficaria a leitura dessa fração? 4 décimos. 4 décimos. Se fosse 21 sobre 10, como ficaria a leitura dessa fração? 21 décimos. 21 décimos. Agora, 8 sobre 100, como fica a leitura? 8 centésimos. 8 centésimos. E se fosse, por exemplo, 75 sobre 100? 75 75 centésimos, exatamente. No caso, 4 sobre 1000, como fica a leitura? 4 milésimos. Se fosse, por exemplo, 125 sobre 1000, como seria a leitura? 125 milésimos. 125 milésimos, exatamente. Então, quando o denominador é 10, vou fazer a leitura dele décimos. Notem um detalhe importante. Notem que o numerador é sempre lido normal. Um meio, um quinto, um terço, um sexto, 3 dozeavos, 5 dozeavos, perdão, 18avos, 6 décimos, 8 centésimos, 4 milésimos. O numerador é sempre lido normal. O que muda na leitura da fração é a leitura do denominador. Tá certo? Certo. E, por fim, aqui, pessoal, na nossa revisãozinha, nós temos aqui as frações que representam o inteiro. Por exemplo, você comprou uma barra de chocolate, dividiu ela em 6 pedaços e comeu os 6 pedaços. Isso quer dizer o quê? Comeu a barra inteira? Exatamente. Vamos supor, não sei se vocês fazem isso na casa de vocês, eu faço muito aqui em casa. Quando eu vou chupar laranja, ao invés de descascar a laranja, eu corto ela em cruz. Vamos supor, aqui está a laranja, aí eu venho, faço um corte e faço o outro aqui. Então, deu quantos pedaços? 4. 4. 4. Então, se eu comer um pedaço, eu comi que fração? 1/4. 1/4. Se eu comer 2 pedaços, eu comi que fração? 2/4. 2/4. Se eu comer 3 pedaços, eu comi que fração? 3/4. 3/4. Se eu comer 4 pedaços, eu comi que fração? 1 inteiro. 1 inteiro, ou seja, eu comi 4/4, nesse caso é 1 inteiro. Certo? Então, observa bem, aí aqui tem uma regra. Toda vez que o numerador e o denominador forem iguais, isso quer dizer que eu estou representando inteiro. Tá? Então, o número inteiro ele pode ser escrito na forma de fração quando o numerador e o denominador forem iguais. Aí aqui temos 2 exemplos. 6 sextos é um inteiro, 2 meios também é um inteiro. Certo? Claro, isso não vai acontecer, mas supondo que você compra uma pizza grande, né? A pizza grande tem 8 fatias. Se você comer as 8 fatias, você vai ter comido A pizza inteira. 8/8 da pizza, ou seja, a pizza inteira. Certo? Você sozinho não consegue, mas com a família toda consegue. 8/8 é o inteiro, 4/4 é o inteiro, 6 sextos é o inteiro, 2 meios também é o inteiro. Agora, galera, é o seguinte, vocês vão pegar nessa primeira página vocês não vão escrever nada, vocês vão pegar aqui, ó, essa tarefinha, que é a continuidade. Certo? Eu vou até postar lá no grupo.
Tia Danoela, essa primeira folha não é para fazer nada, não? Nadinha, nadinha. Ah. Ela é só explicação às demais, certo? E agora, pessoal, vocês viram aqui a tarefinha que a gente vai Tia pegar? Danoela, quando você for falar, dá para falar um pouquinho mais alto, porque o celular da minha avó é baixo, aí não dá para escutar muito bem. Certo. Aí fala um pouquinho mais alto. Deixa eu ver se o meu volume aqui... Não, o meu volume tá normal, tá 100%. Então, galera, acharam aqui a tarefinha? Sim. Sim? Beleza. Aí, como eu disse, isso aqui é uma revisão do que a gente estudou no bimestre passado. Ok? Vamos lá, então. Não vai dar tempo de fazer tudo. O link vai expirar, e aí a gente vai abrir um novo link. Certo? No próximo, expirar o próximo link, eu vou dar um intervalo para vocês. E nesse, não. Aqui o exercício 1. José Manuel, lê para nós o enunciado do exercício 1. Cristiano Ronaldo, lê para nós o enunciado do exercício 1. Tá. Escreva a fração que corresponde à região pintada. Olha bem, como que nós vamos escrever a fração? Primeiro, eu vou fazer a barrinha. Barrinha, ela está indicando a divisão, né, que ocorre no inteiro. Embaixo, pessoal, eu vou colocar a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. Nesse caso aqui, o inteiro foi dividido em quantos pedaços? 3. 3. Então, embaixo, eu vou colocar o número 3. Em cima, vou colocar a quantidade de partes pintadas. Quantas partes foram pintadas? Uma. Agora, não tem que escrever isso, mas como fica a leitura dessa fração? 1/3. 1/3. Letra B. A fraçãozinha, a barra quer dizer a divisão que ocorre no inteiro. Embaixo, vou colocar a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. Nesse caso, 4, exatamente. O inteiro foi dividido em 4 partes. Em cima, eu vou colocar a quantidade de partes que eu pintei. 3. 3, exatamente. Como que fica a leitura dessa fração? 3/4. 3/4, exatamente. Letra C. Embaixo, quantidade de partes que o inteiro foi dividido. Que número eu vou colocar aqui? 6. 6. Ah, sim. Exato. Em cima, a quantidade de partes que a gente pintou. Quantas partes foram 3. pintadas? 3. 3. Como fica a leitura dessa fração? 3/6. 3/6. Letra D. Quantas partes o inteiro foi dividido? 3. 3. 3. Quantas partes a gente pintou? 3. Como que fica a leitura dessa fração? 1 inteiro. 1 inteiro ou também 3/3. Tá? Mas está certo, é 1 inteiro mesmo. Letra E. Em quantas partes o inteiro foi dividido? 4. 4 partes. Denominador. Quantas partes foram pintadas? 1. Como que fica a leitura dessa fração? 1/4. Exato. Letra F. O inteiro foi dividido em quantas partes? 8. 8 partes. Quantas partes foram pintadas? 6. 6. 6 partes. Como fica a leitura? 6/8. Exato, 6/8. Letra G. O inteiro foi dividido em quantas partes? 9. 9. Quantas partes foram pintadas? 4. 5. 5 partes. 5 partes.
Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Como que fica a leitura? 5 nonos, exato. Letra H. O inteiro foi dividido em quantas partes? 5. 6 partes. Ó, Seis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas partes foram pintadas? 5. Como que fica a leitura? 5. 5 sextos. Galera, o nosso link aqui vai expirar, já vou criar outro, a gente dá continuidade, certo? Certo.